Eu sou do interior do Ceará, eu sou do Crato, mas eu fui morar em Fortaleza com 10 anos de idade. E eu já fui dizendo, eu quero ser artista. Então a primeira coisa que eu cheguei na cidade foi pedir para minha mãe me colocar num curso de pintura. O Crato a região do Cariri, que é onde fica o Crato, é uma região que tem muitos artistas. Sérgio Esmeraldo veio de lá. E eu acho que toda a minha formação veio assim aos pedaços. O museu da UFC do lado do Ceará tinha muitos cursos de arte que ele promovia, eu fazia todos. Eu sou formado em outra área, eu sou formado em administração de empresas, mas não tinha artes plásticas. Então, assim, era como eu queria me formar e eu acho que me ajudou um pouco também na minha vida, essa formatura, embora eu nunca tenha trabalhado nessa área. Eu acho que antigamente a gente era mais isolado. Hoje, com essa coisa do Instagram, da internet, a gente mostra mais o trabalho, então a gente sai, faz uma exposição fora, mais volta. Eu nunca pensei em morar fora do Ceará. Eu moro num apartamento, meu ateliê são 2 andares acima, no mesmo prédio. Eu tenho um apartamento que é o ateliê, outro apartamento eu moro. Então, durante a pandemia em si, eu nunca mudei a minha rotina de trabalho. Eu ia para o ateliê, passava o dia inteiro, voltava para casa, porque era no mesmo prédio, eu ainda ia de escada para não pegar o elevador. No início eu achei que eu ia ter uma dificuldade muito grande de viver do meu trabalho por causa da pandemia e eu achava que a última coisa que as pessoas iam pensar seria em arte, mas não. Eu sentia a diferença nos 3 primeiros meses. Logo depois, eu acho que voltou mais forte do que antes, as vendas de trabalhos. Eu acho que as pessoas tinham uma coisa de estarem muito em casa, queriam cuidar e queriam ter arte ao redor. Então, arrumar seu local de morada, ter um lugar mais agradável, ter a sensação de ter obras de arte perto. Então, eu acho que isso, de uma certa forma, não foi como eu esperava de ter um consumo mais baixo, não. Até aumentou, foi uma boa surpresa. Olha, para mim é um prazer gigantesco estar aqui. Eu acho que levar o meu trabalho para outra cidade, como São Paulo, ainda mais um centro cultural como São Paulo, é super importante. Eu tive essa sorte de vir para a Galeria da Dila através do Marcos Lontra, com quem eu fiz uma residência artística no interior do Ceará, no Crato, um pouco antes da pandemia. Eu apresentei o meu trabalho para ele e foi através dele que eu cheguei aqui na Galeria da Dila e que eu acho super importante a gente estar reabrindo as galerias, fazendo de novo movimentar esse mercado de arte. E para mim é super importante chegar em São Paulo. Essa série de trabalhos que eu apresento aqui na Dila é a partir de imagens de plantas que morreram. Então, assim, eu descobri através de uma folha, que eu chamo a folha de torém, é uma planta que tem muito no Brasil inteiro. Um dia, eu acho que você vê as coisas já diferente de você realmente enxergar aquilo. Porque torém eu vejo desde criança, mas teve um dia que eu olhei para aquela planta, levei para o ateliê, comecei a desenhar e comecei a perceber todas as formas das plantas depois que elas morriam. E eu comecei a achar muito mais interessante depois que elas morriam. Então, falar de uma certa forma está falando de morte, que é um assunto que ninguém quer, e ninguém quer tocar. Mas de outra forma, trazendo cores, trazendo vida. Nessa pandemia também eu comecei uma série nova chamada Ressurgentes, que também fala muito disso, da força da vida, que insiste, também a partir de uma natureza devastada. Então eu acho que tem muito a ver com essa coisa da natureza, da preservação. O meu trabalho fala muito disso. Eu acho que é uma declaração de amor à natureza. Esse trabalho que eu apresento aqui também são infogravuras, são trabalhos pintados em computador. Então, assim, desde a década de 90, quando eu pela primeira vez tive contato com o computador, eu comecei a desenhar no computador. Eu desenhava com mouse, imprimia em pequenos formatos. Naquela época, tanto a tecnologia dos equipamentos como dos softwares era muito limitado, as tintas apagavam. Então, hoje em dia, eu desenho em mesas digitalizadoras super modernas, que o ato de desenhar e de pintar é idêntico ao pintar com pincel. Eu posso escolher o tanto de água que eu quero na tinta, o pincel que eu vou usar, e eu pinto aquilo no computador e depois eu imprimo em telas, que eu mesmo faço. Então tem umas pinceladas na tela também físicas, umas pinceladas em massa acrílica, que eu faço antes de imprimir. E eu gosto dessa mistura
do ato de pintar físico, com essas pinceladas, com o ato de pintar no computador. Então essa mistura que me agrada. Então eu faço obras em série, que eu chamo de infogravuras, e que é o que eu estou apresentando aqui. Sucesso eu acho que é você fazer o que você acredita, o que você ama, ter um reconhecimento, conseguir viver disso. Isso era o que eu busquei desde criança. Então desde 6 anos de idade eu dizia que eu ia ser artista. Eu morava no interior do Ceará, eu não conhecia nenhum artista, eu não sabia, e eu dizia que eu ia ser artista. Então, assim, eu consegui viver do meu trabalho, eu já já fiz exposições na Europa, já viajei para tantas cidades fazendo exposições, então, para mim, isso aqui eu já consegui muita coisa. Para mim, eu consegui viver do meu trabalho, é um sucesso, e que só espero que ele continue.